Olá, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Laranjeiras do Sul, graça e paz. Falar de Laranjeiras do Sul e falar da nossa experiência em Laranjeiras do Sul é algo assim muito gratificante, algo que traz muita alegria no meu coração. O tempo que nós passamos aí foram 4 anos, mas foram 4 anos de muita bênção, de muito milagre. Realmente tivemos aí, eu creio que os 4 melhores anos da nossa vida ministerial até hoje. Foi realmente tremendo, né, o tempo que nós estivemos aí com os irmãos. Nós chegamos aí no início de 2006 e chegamos numa situação difícil, porque nós tínhamos saído da Igreja Metodista de Baiti e tinha sido uma saída muito ruim, muito difícil, e Shirley tinha dado à luz a nosso filho Israel, e o Israel ele nasceu com problemas genéticos e ficou internado por 4 meses. Nós tivemos que deixar o Israel em Londrina e assumir a igreja em janeiro, tendo o Israel internado lá em Londrina, e ficar por mais 2 meses trabalhando e tendo que só saber dele pelo telefone e através da vida da minha sogra, que sempre estava lá acompanhando. Então eu agradeço muito também a ela e minha mãe também algumas vezes. Mas enfim, quando nós chegamos, assim, chegamos muito tristes, porque não tínhamos aceitado ter saído de Baiti naquela época, por toda a condição. Tínhamos acabado de construir um templo novo da igreja lá em Baiti. Mas quando nós chegamos aí, realmente foi assim algo maravilhoso. Foi desfrutar da graça de Deus, porque o povo de Laranjeiras nos abraçou com tanto carinho, com tanto amor, que realmente nós não tivemos a oportunidade de nos enfermarmos por causa das situações que nós passamos, porque o amor que os irmãos demonstraram por nós nos ajudou a superar toda aquela crise que nós estávamos passando. E a resposta da igreja foi muito, muito positiva, porque logo a igreja começou a crescer, né? E nós tínhamos muitos bons relacionamentos e fizemos muitos amigos, tanto na igreja, através da igreja, como também na cidade, irmãos de outras igrejas, pastores. Eu fui até por um tempo presidente do conselho de pastores aí da igreja, da cidade. E realmente assim foi um tempo tremendo, né? A igreja começou a crescer, aquele templo pequeno já estava lotando de gente, as crianças ficavam rodando em torno das minhas pernas enquanto eu pregava, porque o púlpito não era um lugar alto, né? E aí nós tivemos a visão de alugar aquele outro salão, a igreja apoiou, a igreja esteve junto, né? Os batismos que nós fazíamos, os batismos eram realmente grandes batismos, né? De muitas pessoas. Eu creio que teve batismos que nós fizemos, assim, num ano, fomos batizando muita gente que chegava, né? Através dos cultos de libertação que nós fazíamos também, eram cultos assim poderosos mesmo. Vimos muito mover de Deus, assim, libertações, vidas sendo curadas, vidas sendo tocadas. E tinha época que eu atendia no escritório 10, 12 pessoas diário, né? Pessoas que o pessoal da igreja trazia, pessoas novas que estavam vindo, que participavam do culto de libertação, que tinham tido alguma situação de libertação no culto. E realmente começamos a ganhar muitas vidas para Jesus, muitas almas. Logo começamos os cultos também transmitidos pelo rádio. Pessoas se converteram. Logo no primeiro culto já houve pessoas que foram tocadas, né, poderosamente através da transmissão do culto online e também pela rádio Campo Aberto, que nos abriu as portas assim de uma forma também grandiosa, abençoada, né? E realmente eu tenho muito que agradecer ao povo aí de Laranjeiras do Sul, à igreja, e a gente passou
um tempo aí muito maravilhoso. E realmente, quando Deus me chamou e me tocou para o Ministério Transcultural, e eu tive que deixar Laranjeiras do Sul, foi muito difícil. Não foi uma decisão fácil. Não foi assim como trocar de roupa, né? Ou como mudar de cidade. Eu tinha muitos filhos espirituais, e tenho, né, até hoje, reconheço. E eu sei que isso está gravado nos céus, né? Mais do que na boca de alguém ou no pensamento de alguém. O mais importante é que está gravado no céu, né? E a glória seja toda para o Senhor Jesus. Deus deu para nós muitos filhos espirituais nessa cidade, né? E quando a gente olha para trás, quando pensamos em Laranjeiras do Sul, somente vem coisas boas, coisas que nos motivam a continuar, né? Nos motivam a realmente seguir adiante e saber que vale a pena fazer a obra de Deus. E assim, eu lembro que a administração da igreja, quando nós chegamos, eles estavam com dificuldades financeiras, tudo mais, mas eles decidiram assumir, né, a nossa estadia aí, tudo, nos deu todas as condições, e eu fiquei assim, abismado. Então, desde o início, assim, houve muita honra por parte da liderança da igreja, por parte do povo, e através do trabalho aí, nós começamos o trabalho em Dois Vizinhos, né? Eu lembro até hoje que um irmão que morava lá, ele sempre vinha, uma vez pelo menos por mês, ele vinha para Laranjeiras, vinha para o culto, e ele um dia falou: pastor, a gente, quando vai ter um trabalho lá em Dois Vizinhos? E eu fiquei pensando naquilo, e comecei a ir lá para Dois Vizinhos nos sábados. E começamos na casa dele, só eu, a Shirley, a família dele, e depois ele começou a convidar os amigos. Aí nós já fazíamos na área da casa, aí depois nós alugamos um lugar, até que nós já tínhamos lá o Maurício trabalhando, indo todos os fins de semana, e depois nós já tivemos que pedir para o bispo um missionário designado para pastorear lá o povo de Dois Vizinhos. E foi assim também uma bênção, aquele trabalho. Rio Bonito, quando nós chegamos, tinha lá já um trabalho, mas nós tivemos que parar, porque a gente não dava conta nem da igreja, né, quanto mais continuar aquele trabalho, aquele grupinho que tinha lá em Rio Bonito. Mas depois de um tempo, quando a gente já estava mais estruturado, como era nosso plano, voltamos para Rio Bonito, e aí também uma família lá, começamos na casa deles, depois alugamos um lugar, e logo a igreja também investiu. Isso era algo forte também que acontecia aí, especialmente na administração. Tinha essa visão de investir, né, de alugar o lugar, de comprar as coisas, de deixar tudo muito bonitinho, e aí já começar o trabalho com aquelas pessoas que já estavam se reunindo nas casas, né? Então assim começou também a igreja lá em Dois Vizinhos, a igreja lá em Rio Bonito, que hoje também tem lá um pastor lá, né, tudo. Então assim, foram tempos muito frutíferos, né? Assim, a igreja cresceu bastante, cresceu muito mesmo, né? Em todos os sentidos, né? No sentido de números, mas também no sentido da comunhão. É algo assim que eu sinto falta de Laranjeiras, né? É a comunhão que nós tínhamos entre os irmãos, né? Eu lembro que nós nos reuníamos para comer churrasco, para estar juntos, para conversar. Tínhamos grupos, né? Famílias que nos reuníamos, e ali também naquelas famílias foram se convertendo pessoas, né? Como Luciano Rosa, o Nani, e através deles outros foram chegando, né? Enfim, foram assim momentos muito abençoados. Também a experiência de estar sempre em contato com Porto Barreiro também, com o irmão Ataídes, com os irmãos ali todos, né? A família ali, Joaquim, né? Toda aquela família, a gente sempre estava lá com eles, na igreja, com eles lá também.
E assim, o que eu sinto de Laranjeiras é que a gente tinha uma família. A gente era uma família, uma grande família que se gostava. Gostava de estar junto, gostava de conversar, gostava de orar, gostava de evangelizar e gostava de ter essa comunhão entre nós. E sempre o que a gente falava, né? E conversava, nós queremos crescer, mas nós não queremos perder essa comunhão, queremos perder essa unidade entre nós. Então nós queremos crescer com qualidade, queremos crescer com consistência, não só para ter números, né? Sabemos que é importante, sabíamos que era importante, e como crescemos em números também. Mas havia uma fortaleza dessa igreja, uma solidez na questão do amor, da unidade dos irmãos. Era muito gostoso, né? A gente não parava em casa, a gente terminava o expediente no escritório e toda noite tinha alguma coisa, né? Toda noite tinha um futebol com a galera, ou tinha um churrasco, ou tinha uma visita, enfim, era assim algo muito natural também. Eu não sentia peso, porque era um ambiente gostoso de se relacionar. Eu não precisava estar colocando alguma máscara de pastor, alguma capa pastoral. Não, era normal, era um relacionamento muito tranquilo com os irmãos. E os ministérios de louvor eram muito bons, né? Pessoal muito comprometido. Às vezes fazíamos cultos, momentos de adoração. Eles faziam 12 horas de adoração, ficavam adorando a noite toda e orando, e todo mundo ali orando e adorando e buscando o Senhor, já no templo novo, já lá no grande templo, né? E o trabalho com as crianças, que continuou na igreja pequena. Então o pessoal as famílias levavam as crianças ali, tinha uma equipe com todos os seus jalecos que recebia as crianças e que fazia ali o estudo com elas, né? E iam para o templo. Então, quando chegou a pastora Bia servia a Santa Ceia para as crianças ali, e tinha brinquedos que as crianças tinham também um tempo para brincar, tinha um tempo de ministração, tinha um tempo de cantar, tinha tempo para tudo ali. E era assim, algo que nasceu assim muito inovador até, né? Muito inovador, né? Hoje a gente vê as igrejas fazendo os cultos online por causa do coronavírus e tudo mais, mas a gente já fazia lá as gravações, os cultos, as pregações todas eram online, eram também pela rádio e no horário nobre, né? Da noite do domingo era transmitido pela Rádio Campo Aberto, que isso já acontecia lá em 2007, 2008, né? Então, assim, muitas experiências de orar com as pessoas, de ver libertações, tantas vidas que Deus nos deu aí, que Deus nos fez ver nascer para Jesus, né? Famílias, né? Almas que o Senhor trouxe nesse tempo, e que eu tenho muita alegria, muita felicidade no meu coração, assim, de falar de Laranjeira do Sul. E assim, é algo assim que eu não preciso forçar, né? Tentar contar a história. É algo natural, é algo que Deus fez, né? E nós nos dispusemos a ser usados por Deus, e Deus nos usou, e Deus fez grandes coisas aí, né? Então eu quero louvar Deus pela vida de vocês, né? Pela igreja aí, pelos irmãos, né? Sabemos que vocês viveram muitas dificuldades, né? Houve uma divisão, né? Mas Deus sabe todas as coisas. O importante é que vocês estão firmes aí e continuam firmes na Igreja Metodista, e o reino de Deus é o reino de Deus. O importante é que a gente esteja servindo a Deus, né? Mas que nunca percamos a unidade, né, entre nós, o amor entre os irmãos. Nenhum crescimento, nenhum avanço vale a pena sem esse relacionamento de amor entre os irmãos, né?
Eu acho que às vezes hoje a gente tem visto assim, muitos crescimentos técnicos, né? E falta essa base do amor entre os irmãos. E nós somos a família de Deus, né? Então eu quero deixar essas palavras para vocês e estimular cada um de vocês a seguir, né? A seguir adiante, a não desanimar, né? Quando nós saímos de Laranjeiras foi uma tristeza para nós, foi um desafio grande, mas era um propósito, algo que Deus tinha queimado no meu coração. Eu não tinha dúvida do que o Senhor queria fazer, né? E eu me via assim, viajando para muitos países, pregando o evangelho em muitas nações, e fazendo exatamente o que eu estou fazendo hoje, né? Mas eu não sabia como, não tinha totalmente a visão do que Deus, como Deus ia fazer isso, como Deus ia me levar até esse lugar, né? E mais ou menos como Deus falou com Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então Deus fez isso com a gente, nos colocou nas nações. Hoje nós temos viajado muitos países, né? Pregando, levando a mensagem, enviando, agora estamos enviando missionários a lugares do mundo, né? A países do mundo, e cumprindo aquilo que Deus nos mandou, né? Que é ser testemunhas de todas as nações, né? Começando em Jerusalém, Judéia, né? E até os confins, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, como está lá em Atos 1:8. Então nós, nesse tempo, temos feito esse trabalho, né, de evangelizar, de levar a missão. E um sonho que eu tinha, que não se realizou, né, era que a igreja de Laranjeiras fosse uma base, ou fosse uma igreja que apesar de eu não estar aí, né, pudesse me acompanhar, no sentido de ser uma das igrejas que eu pudesse olhar e falar: essa é minha casa, né? E esse é o lugar onde, da onde eu estou sendo enviado, né? Como se fosse a Antioquia, né? E depois isso não aconteceu, e talvez também por falha minha, que eu não entrei tanto em contato, né? Mas tudo é possível ainda, né? A gente pode restaurar isso, essa visão. Porque toda a igreja local precisa ter essa visão também global da missão de Deus e de alguma forma se envolver, né, com a missão de Deus no mundo todo. Então Deus te chamou. Então a mensagem que eu deixo para você hoje, irmão e irmã, vocês aí dessa comunidade, né, que entendam que o chamado de Deus, né, é para todas as nações, né, que Jesus falou que ele ia mandar o Espírito Santo, os discípulos iam ser cheios do Espírito Santo, iam ser revestidos de poder para serem testemunhas, né? Então, o poder do Espírito Santo nos capacita para ser testemunha a todas as nações. Agora, obviamente que a igreja, nem todos vão sair da sua cidade, nem todos vão sair do seu lugar, mas podem, ainda estando na sua cidade, no seu lugar, se envolverem com a missão, tanto local, regional, nacional, como internacional. Pode se envolver orando, pode se envolver realizando trabalhos, né, cultos missionários, pode se envolver escolhendo nações para estar orando por nações, pode se envolver também participando ou enviando pessoas para participar de treinamentos de missão, de missões a curto prazo, e pode se envolver futuramente, tendo até missionários locais, trabalhando em missões transculturais em outros lugares do mundo, lugares não alcançados, povos não alcançados. Pode se envolver tendo uma escola de missões dentro da igreja. Enfim, pode se envolver investindo financeiramente nos projetos que já existem de missões. Há muitas formas que a igreja pode se envolver na missão de Deus, de salvar o mundo. Eu sei que vocês têm um coração na missão, né? Eu sei que de alguma forma Deus nos usou também para deixar esse legado aí em Laranjeiras do Sul, e eu fico assim muito feliz, eu chego até a chorar
quando eu escuto alguém que passou por Laranjeiras e ouviu alguém comentar, né, dar um testemunho sobre a nossa passagem por aí, né? Então, assim, nós deixamos Laranjeiras do Sul no final de 2009, então já são 10 anos, né? 10 anos, já indo para quase 11 anos, e ainda esse legado continuar aí em Laranjeiras do Sul, isso me alegra muito. Então eu espero que, através do pastor Wendel, que é uma bênção, um homem de Deus, né, e sua família, né, e todos vocês aí unidos, né, juntos nós possamos realmente continuar crescendo, multiplicando realmente discípulos e pensando nessa missão global de Deus. Como que nós podemos nos envolver com a missão de Deus no mundo. Que Deus te abençoe muito, viu? E que Deus possa continuar acrescentando graça sobre graça sobre a vida de vocês, né? E que vocês aí sejam luz, né? Luz no meio das trevas. E que a graça e o poder de Deus possa fortalecer poderosamente a vida de vocês. Aí, e eu realmente tenho assim um amor muito grande pela igreja e pelas pessoas da cidade, pelos irmãos, né, e pelo povo de Laranjeiras do Sul. Que Deus abençoe muito vocês, fiquem na paz do Senhor e que tenham saúde física, saúde espiritual, saúde mental, que nesse tempo de pandemia vocês estejam guardados debaixo da poderosa e potente mão de Deus. Fiquem na paz. Grande abraço.